Garotada, como a gente tinha combinado, vamos conversar um pouquinho hoje sobre concordância verbal. A questão 15 da prova da URGS desse ano trata de concordância verbal. Claro que concordância verbal, pessoal, é a concordância do verbo com o sujeito. Então, para fazer a concordância verbal, eu tenho que encontrar o sujeito. Normalmente, nós fazemos a concordância verbal de ouvido. Joãozinho foi ao cinema, Joãozinho e Mariazinha foram ao cinema. A gente faz a concordância verbal de ouvido, normalmente. Mas tem alguns aspectos assim que precisam ser examinados com muito cuidado. Um deles, pessoal, aí vocês têm o nosso livro aqui, né? Na página 46, a impessoalidade dos verbos haver e fazer. Pessoal, o verbo haver tem vários sentidos. Quando eu digo eles haviam chegado cedo, quer dizer, eles tinham chegado cedo, aí o verbo haver equivale a ter. Mas quando eu digo, pessoal, ontem à tarde houve 2 acidentes graves na minha rua. Houve, aí tem o sentido de ocorreram, existiram. Então, pessoal, o verbo haver, procure se lembrar disso. O verbo haver, quando equivale a ocorrer, existir, quando equivale a ocorrer, existir, é impessoal. Meus amigos, verbo impessoal é o verbo que não tem sujeito. Então a consequência é que o verbo impessoal fica sempre na terceira pessoa do singular. Há, houve, havia, haverá. O verbo impessoal não tem sujeito. Então ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Mesmo que a palavra que acompanha o verbo haver e parece ser o sujeito esteja no plural, o verbo, pessoal, fica no singular. Eu vou dizer então, quando saímos, havia nuvens de chuva no céu, havia nuvens de chuva no céu. Vejam, o verbo está no singular, embora a palavra nuvens esteja no plural. É que nuvens não é um sujeito, é apenas um objeto direto. O verbo haver, quando a gente pode trocá-lo por existir, ocorrer, é impessoal. Tá? É impessoal. Então ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Ontem à tarde, houve 2 acidentes de trânsito na minha rua. Ontem à tarde houve, pessoal, observem, houve e não houveram. Houve 2 acidentes de trânsito na minha rua. Bem, pessoal, às vezes o verbo haver está numa locução verbal e ele é o verbo principal. Locução verbal quer dizer uma combinação de 2 verbos. Como é que eu vou saber se o verbo haver é o verbo principal da locução? É muito fácil, queridos. Em qualquer locução verbal, o verbo principal é o último. O primeiro ou os 2 primeiros serão auxiliares. O verbo base de qualquer locução verbal é o último verbo. Vamos colocar aqui uma locução verbal. Deve haver
maiores cuidados das autoridades para evitar que a pandemia se propague, deve haver maiores cuidados. Veja, aqui nós temos a locução verbal, deve haver, vejam. O verbo haver é o último, é o principal. O primeiro é apenas auxiliar. Então, pessoal, vejam, o verbo haver aqui equivale a existir, devem existir. Então, ele é impessoal. Quando ele é impessoal, vejam, ele impessoaliza o auxiliar. Deve haver e não devem haver. Tá ok? Então, pessoal, está aí a primeira parte da nossa aula. Ó. O verbo haver, quando equivale a existir, ocorrer, é impessoal. Isso significa que ele vai ficar sempre no singular. Não importa qual é o tempo, ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. E nas locuções verbais, ele vai impessoalizar o auxiliar. O auxiliar, impessoalidade é doença contagiosa. O auxiliar vai ficar impessoal. Deve e não devem. Pessoal, o mesmo fato ocorre com o verbo fazer. Quando o verbo fazer indica tempo ou temperatura. Só quando indica tempo. Normalmente, o verbo fazer se conjuga normalmente. Eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos. Mas se o verbo fazer indicar tempo ou temperatura, ele também é impessoal. Então eu digo, pessoal, vejam, ó. Faz 2 anos. Faz 2 anos que ela se formou. Faz, lembro bem, faz, vejam pessoal, faz e não fazem. Faz, porque o verbo fazer indica tempo. Faz 2 anos que ela se formou. Tá? O verbo fazer, então, quando indica tempo ou temperatura, vejam pessoal, ou temperatura ontem, em Porto Alegre, fez 8 graus ao amanhecer. Vejam, ontem fez e não fizeram. Fez e não fizeram. Pessoal, o verbo fazer também pode entrar numa locução verbal como verbo principal. Vamos ver o que acontece. Vamos inventar uma locução verbal em que o verbo fazer é o verbo principal. Vejam, vai fazer 2 anos que ela se formou e ainda está procurando emprego. Vai fazer. Pessoal, vejam, olha a locução verbal. Ó. O fazer é o segundo verbo, então é o principal. Nesse caso, ele impessoaliza o auxiliar. Vai fazer e não vão fazer. Então tá aí, pessoal, a primeira mensagem, a primeira regra da concordância verbal da aula de hoje. Os verbos haver, quando equivale a existir ou ocorrer, e fazer, quando indica tempo ou temperatura, são impessoais. Quer dizer, não tem sujeito. Consequência, pessoal, ficam sempre na terceira pessoa do singular. Tá? Sempre houve, havia. O mesmo ocorre com o verbo fazer, quando ele indica tempo ou temperatura. Se esses verbos aparecerem em locuções verbais como verbo principal, quer dizer, o último da locução, eles vão impessoalizar o auxiliar. Tá ok? Bem, essa é a primeira parte da nossa aula. A primeira mensagem. Vamos apagar aqui. E vamos ver agora a segunda mensagem. Vou apagar isso aqui também. Não precisa mais, você já sabe que é concordância verbal. Vamos ver a segunda mensagem.
Pessoal, a linguagem nem sempre é lógica, porque a linguagem é feita por pessoas que nem sempre se comportam de forma lógica. Se alguém me pede uma coisa e eu digo, pois não, eu estou usando a palavra não para dizer sim. Se alguém me pede uma coisa e eu digo, pois sim. Agora eu estou usando a palavra sim para dizer não. A linguagem não é realmente muito lógica, ela é resultado assim de convenções, ela é convencional. A linguagem não é muito lógica. E a gente nota que quando a linguagem não se comporta de forma muito lógica, as pessoas frequentemente se enganam. Quando a gente ouve uma criança de 3 ou 4 anos dizer que o irmãozinho fazeu cocô na calça, vejam, ele está usando a lógica. Se ele escreveu, ele entendeu, ele bateu, por que não ele fazeu? É que o verbo fazer é irregular. O verbo fazer não segue o modelo da sua conjugação. Há uma ilogicidade na conjugação do verbo fazer, uma irregularidade. A criança pequena ainda não teve tempo de perceber isso, então ele vai pela lógica e se engana. Vejam, quando uma pessoa de cultura modesta diz que havia menos pessoas na sala, ele está indo pela lógica. Porque menos pode ser advérbio ou adjetivo. Quando é advérbio é invariável. Palavras que podem ser advérbios ou adjetivos são invariáveis quando são usadas como advérbio. Mas quando são usadas como adjetivo, aí elas concordam com a palavra a qual se referem. Por exemplo, muito. Muito como advérbio é invariável. Havia muito... Vejam, muito como advérbio. Ela era muito bonita. Ou muito não varia. Elas eram muito bonitas. O muito continua invariável. É advérbio é invariável. Mas se eu usar o muito como adjetivo, isto é, ao lado de um substantivo, aí ele vai mudar. Havia muitas pessoas na sala. Havia poucas pessoas na sala. Estão vendo? Aí a pessoa de cultura modesta vai pela lógica. Havia poucas pessoas, havia muitas pessoas, então havia menos pessoas. É que o menos é invariável mesmo quando é adjetivo, mesmo quando vem ao lado de um substantivo. É uma ilogicidade. Bom, agora vamos ver outra ilogicidade, essa sim, claro que as duas primeiras são ocorrências com crianças, com pessoas de cultura modesta. Agora, essa que vem aqui, queridos, essa que cai no vestibular, é a voz passiva sintética. A voz passiva sintética. Vejam só. Vamos colocar uma frasezinha aqui para a gente conversar sobre ela. Precisa-se de pedreiros. Vejam bem, garotada, eu tenho aqui uma construção de sujeito indeterminado. Alguém que eu não sei quem é está precisando de pedreiros. Então, sujeito indeterminado, o C, a gramática chama-se de índice. Índice é aquilo que indica, índice, indicação, índice de indeterminação do sujeito, índice de indeterminação do sujeito, e de pedreiros é um objeto indireto. Perfeito. Tá? Agora, meus amigos, vamos colocar aqui o verbo contratar. Qual é a diferença entre o verbo contratar e o verbo precisar? É que o verbo precisar é transitivo indireto, ele pede a preposição de. Quem precisa, precisa de alguma coisa. E o verbo contratar é transitivo direto, quem contrata, contrata alguém. Então, pela lógica, pessoal, nós escreveríamos: contrata-se
contrata-se pedreiros. E pela lógica nós teríamos aqui também uma construção com sujeito indeterminado. O C seria um índice de indeterminação do sujeito. E pedreiro seria agora objeto direto. Essa seria a lógica. Mas a linguagem nem sempre se comporta de forma lógica. Pessoal, os grandes escritores não escreveram contrata-se pedreiros. Os grandes escritores escreveram contratam-se pedreiros. Os grandes escritores, pessoal, não escreveram, por exemplo, vende-se objetos de arte. Escreveram vendem-se objetos de arte. Alugaram-se todas as salas. Alugaram-se todas as salas. Aí, pessoal, os gramáticos saíram atrás para explicar. Se os grandes escritores estavam fazendo a concordância do verbo com essa expressão que o acompanha, é porque essa expressão é o sujeito, o verbo só concorda com o sujeito. Essa expressão é o sujeito. E eu tenho aqui, segundo eles, pessoal, ó, um caso de voz passiva sintética. Contratam-se pedreiros é o mesmo que pedreiros são contratados. Vendem-se objetos de arte é o mesmo que objetos de arte são vendidos. Alugaram-se todas as salas equivale a todas as salas foram alugadas. Por que voz passiva sintética? Porque a voz passiva convencional se faz com dois verbos, o auxiliar e o verbo principal. As salas foram alugadas. Agora eu estou dizendo alugaram-se, vejam, é um verbo só, por isso voz passiva sintética. Então, pessoal, vejam, nessas construções em que aparece o pronome ser, olhem bem, nessas construções em que aparece o pronome ser, se a expressão que acompanha o verbo não estiver antecedida de preposição, ela é o seu sujeito. E o verbo é obrigado a concordar com ela. Contratam-se pedreiros, equivale a pedreiros são contratados. Vendem-se objetos de arte, equivale a objetos de arte são vendidos. Alugaram-se todas as salas, equivale a todas as salas foram alugadas. Na verdade, não equivale. Eu estou mostrando para vocês aqui, pessoal, a gramática. A gramática é assim. Mas a gramática não é lógica. Por quê? Porque a gramática, pessoal, reflete, as regras gramaticais são estabelecidas a partir da leitura dos grandes escritores. Os grandes escritores acharam mais elegante dizer alugaram-se as salas, vendem-se objetos de arte, contratam-se pedreiros. E os gramáticos saíram atrás para explicar e chegaram a essa conclusão equivocada, de que vendem-se objetos de arte equivale a objetos de arte são vendidos. Na verdade, não equivale. Vejam só. Imaginem que um de vocês se formou, vai para o interior, exercer a sua atividade profissional, vai alugar uma casa, passa lá por um bairro muito legal e está escrito no portão de uma casa muito interessante, aluga-se esta casa. É muito provável que vocês fossem lá dar uma olhadinha. Mas se em vez de aluga-se essa casa estivesse escrito esta casa é alugada, é óbvio que aí vocês não iriam olhar. É evidente, né, pessoal, de que não há equivalência semântica, não há equivalência de significação. Os gramáticos entenderam que há essa equivalência para justificar, para explicar essa tendência
dos grandes escritores de fazer a concordância do verbo com a palavra que o acompanha, quando o verbo, né, pessoal, vem acompanhado pelo pronome ser. Agora, se a expressão que acompanha o verbo vier antecedida de preposição, pessoal, aí não pode ser sujeito. O sujeito não pode vir preposicionado. E a regra, então, queridos, é a seguinte. Ó. Em frases caracterizadas pela presença do pronome ser, que é chamado de partícula apassivadora, a partícula que é passiva, que torna o verbo passivo. Nesse caso, o verbo é obrigado a concordar com a palavra que o acompanha, porque ela é considerada o sujeito, a menos que ela venha antecedida de preposição. Aí não pode ser sujeito. Nesse caso, o verbo fica no singular. Então, lembrem bem, vamos repetir, ó. Em frases do tipo de vendem-se objetos de arte, alugaram-se as salas, contratam-se pedreiros, frases caracterizadas pela presença da partícula passivadora ser, o verbo é obrigado a concordar com a palavra que o acompanha, porque ela é o seu sujeito. Não importa se é lógico ou não é. Eu não estou aqui, pessoal, para ensinar lógica para vocês, não sou professor de lógica, sou professor de português, essa é a gramática. Eu concordo que não há muita lógica nisso aqui, paciência. É assim que a gente faz. Tá legal? Isso aqui cai frequentemente nas provas de vestibulares, nos concursos. Se a palavra que acompanha o verbo em construções desse tipo estiver no plural, o verbo é obrigado a ir para o plural, a menos que ela venha antecedida de preposição. Aí é apenas... Na verdade, aqui seriam, pela lógica, seriam dois casos de sujeito indeterminado. Alguém que eu não sei quem é está precisando de pedreiros, alguém que eu não sei quem é está contratando pedreiros. Essa seria a lógica. Mas a lógica aqui não coincide com a gramática. Eu preparei um exercício para vocês memorizarem bem essas expressões. Vou fazer com vocês, está aqui, pessoal, lá, na página 47 do nosso livro. Vamos fazer juntos. Vejam. Frase número 1 é o verbo haver no pretérito imperfeito do indicativo. Então, havia ou haviam? A resposta é havia. O haver aqui equivale a existir. Então, é impessoal, fica no singular. Havia coisas. Agora, olhem só a segunda parte. As quais não se compreendiam. As quais não eram compreendidas. Estão vendo? Aqui está um caso de partícula passivadora. Olhem o pronome ser. Vamos ver a segunda. Convém que se pense ou pensem. Bom, pessoal, a resposta é singular, porque nestes é a preposição em mais estes. Então, a expressão que acompanha o verbo está antecedida de preposição em. Aí é apenas um caso de sujeito indeterminado. O verbo não vai concordar. Convém que se pense nestes problemas. E atenção agora, e que não se tomem decisões. Agora a expressão que acompanha o verbo não vem antecedida de preposição, então ela é o sujeito. Convém que não se tomem decisões, convém que não sejam tomadas decisões. Vamos ver a frase 3. Ontem fez 25 graus. Ontem fez... fazer indicando tempo, 25 graus. No projeto, vejam, no projeto, empregaram-se técnicas novas, empregaram-se, pessoal, foram empregadas, alugaram-se as salas, empregaram-se técnicas novas, voz passiva sintética. Está havendo grandes progressos, está havendo. O haver, pessoal, equivale a existir, ocorrer, estão ocorrendo. Então é impessoal, e impessoalismo auxiliar, lembra? Impessoalidade é doença contagiosa. Está havendo grandes progressos nas aulas de química. E agora, fala-se ou falam-se? Resposta, fala-se, porque logo em seguida vem dos problemas. Fala-se dos problemas.
preposição, então é um caso de sujeito indeterminado. Fala-se dos problemas, mas não se apontam as soluções. Não se apontam as soluções não são apontadas. Voz passiva sintética. Pessoal, dançar no imperfeito do indicativo, então é dançava-se ou dançavam-se? Bem, a expressão que vem mais próxima do verbo, nos bailes de outrora, está antecedida por preposição, nos, nos é em mais os. Mas a expressão que acompanha o verbo e serve de sujeito, pessoal, ela não vem necessariamente ao lado do verbo, ela pode vir um pouquinho depois. É claro que nos bailes de outrora é apenas um adjunto adverbial. Mas logo depois vem o sujeito, olha só, ó. Românticas valsas. Então, dançavam-se românticas valsas, isto é, românticas valsas eram dançadas. Voz passiva sintética. Pode haver ou podem haver? Podem existir, vejam um haver aqui em pessoal, então em pessoalismo auxiliar. Pode haver complicações. Na frase 9, pessoal, o verbo é surgir. Surgir não é um verbo impessoal, então agora o verbo auxiliar vai para o plural. Devem surgir, podem surgir. Porque o sujeito, complicações, agora está no plural. 10. Devem existir soluções. Vejam, pessoal, o haver, quando equivale a existir, é impessoal. Mas existir não é impessoal. Só um pouquinho, esqueci o celular.